Semana passada, a vereadora Raquel, auxiliadora do PT de São Carlos, fez uma reunião, prestou contas do seu mandato e fez um anúncio importante de que ela é pré-candidata a deputada estadual. A Raquel está aqui para falar um pouquinho. Federal. Raquel, auxiliadora, está aqui, gentilmente atendeu o nosso convite para bater um papo com a gente sobre essas eleições do ano que vem. Tudo bem, Raquel? Bom dia, obrigado pela presença aqui no Jornal da Manhã. Bom dia, Ney, Garmendia, bom dia a cada um dos ouvintes que nos acompanham aí na Jovem Pan. Prazer estar aqui, Garmendia. O Ney foi rapidinho, Garmendia. Eu lancei a nota, ele já me chamou para vir aqui, agradeço muito o convite para poder conversar com vocês. A gente tem que estar ligado, né, Raquel? Tem que estar ligado. E aí, Raquel, o que é que te motivou a enfrentar essa batalha de ser candidata a deputada federal ano que vem? É uma batalha mesmo, porque a gente está no momento de uma guerra importante para o Brasil, né? Acho que tem várias camadas dessa decisão, né? Acho que tem uma que é as pessoas, né? As pessoas vinham já há algum tempo me falando sobre isso, dizendo da necessidade de dar esse passo a mais, né? De enfrentar uma campanha para deputada, de representá-las também para fora de São Carlos. Então já era uma coisa que estava sendo ali, formulada, né? Aquela coisa cozinhando. E eu penso que é urgente a gente se colocar e enfrentar o Congresso Nacional. A forma que o Congresso Nacional hoje se apresenta para o Brasil. Ontem as ruas mostraram isso. É inadmissível a gente continuar com um Congresso que, em sua maioria, defende só os seus próprios interesses. Não vota, não discute, não está conectado com as reais necessidades do povo brasileiro. Né? Então, um exemplo, né? A escala 6x1. Se a gente for em qualquer lugar na cidade, fala da escala 6x1, as pessoas falam, precisamos conversar sobre isso, precisamos modificar, isso daí tá errado, né? Por mais que às vezes tem uma divergência, mas todo mundo sabe que é uma necessidade, né? Cadê o Congresso discutindo escala 6x1? Não estão lá votando o PEC da bandidagem, para se livrarem dos processos, para não serem investigados, né? Então é urgente uma mobilização nacional, que como a gente viu ontem nas ruas, para a gente moralizar o Congresso Nacional. E cada um tem que fazer sua parte, e eu tô, né, nessa empreitada de fazer minha parte aqui em São Carlos. Antes do Garmendia, vou te fazer uma pergunta. A gente imagina que a carreira política seja como uma escada, né? Que você vai subindo degrau por degrau. E aí você, de uma certa forma, está bypassando um dos degraus, né? Que seria o deputado estadual. Por que isso, Raquel? Não seria mais interessante uma candidatura a deputada estadual? Ou o partido é que colocou isso de uma forma estratégica para você? Enfim, porque essa decisão de já São Carlos, fazer essa ponte aérea São Carlos-Brasília? Então, acho que tudo... Infelizmente, as pessoas têm que entender isso também, que as decisões são partidárias. Por mais que as pessoas queiram não dizer, são partidárias. Honestidade é importante. Né? De todos os partidos. Todos os partidos têm os seus projetos, né? Então, quem acha que, eu voto na pessoa, não voto no partido, fique esperto. Né? Porque tem uma decisão coletiva por trás. E no Partido dos Trabalhadores a gente tem isso muito claro, né? Então, a gente também está apresentando para a cidade um projeto, né? Que é deputado estadual, né? Uma pré-candidatura a deputado estadual do ex-prefeito Newton Lima e Raquel, né? Para federal. É um projeto que a gente coloca... Essa dobradinha está confirmada. Sim, claro. Né? A gente coloca esse projeto para a cidade, né? Apresentando o projeto que a gente defende para o Brasil, né, na defesa do governo do presidente Lula. Essa é uma outra camada também da nossa decisão. A gente precisa, né, fazer com que o Lula tenha mais condições de governar, porque a gente viu esses 4 anos um Congresso que ficou com a faca no pescoço do Lula o tempo inteiro, né, não assim colocando... Sempre?
Não necessariamente, não. Nos primeiros 2 governos do Lula não tinha tão. O PT a gente tinha maioria no Congresso. Hoje a gente tem minoria. A gente é situação com uma minoria. Entendi. Né? Então, dar condições para o Lula também governar é fundamental para a gente. Raquel, 2 questões você colocou, é importante, quem está em casa muitas vezes não percebe isso. Dos 513 deputados, gente, tem só 22 deputados ou 23 que são eleitos com os próprios votos. Então, você que diz, independentemente de ser esquerda ou direita, eu não voto em partido, você vota na pessoa. Lamento te dizer, você vota no partido, presta atenção. Raquel Satura, PT, falando de tal, PPS, PSD, o que for. Você vota no partido, você não vota na pessoa. Essa é a primeira coisa. E agora o seguinte, o que não me preocupa, mas eu quero te contestar isso, porque o ex-prefeito Newton Lima falou isso aqui, e candidatos de outros partidos também apresentam muito questões que são nacionais. E nós temos uma necessidade de representantes regionais. Se eu puxar da memória, você é pré-candidata a deputada federal, nos últimos 50 anos, São Carlos teve Ernesto Pereira Lopes, teve Lobineto e Newton. Pô, nós temos, ou seja, dá 1 a cada 16 anos, sei lá. Não falta um pouco mais essa conexão de se defender os nossos interesses, até porque, todo o meu respeito, o presidente Lula tem bastante gente para defender ele, e para nos defender nós temos poucos, né? Como trazer essas pautas locais para que as pessoas vejam a necessidade de eleger um representante nosso. Exato, essa é uma outra camada dessa conversa, porque se a gente pegar tanto da direita como da esquerda, onde estão concentrados os deputados federais do estado de São Paulo? Na capital. Grande São Paulo. Né? Grande Campinas, São Paulo, olha lá. Elege uma esmagadora maioria. Assim, até um pouquinho ali. Da região metropolitana, na verdade. Região metropolitana, porque sim, concentra a maior parte dos votos no estado de São Paulo. Mas o interior de São Paulo? É fundamental a gente ter um projeto para o interior de São Paulo que é um universo tão diferente. Você pegar o interiorzão de São Paulo, cada região tem uma vocação econômica, tem uma vocação cultural, tem uma realidade. Então, trazer essa realidade do interior de São Paulo, que por mais que a gente parece que a gente está pertinho da capital, mas a gente tem uma outra vida aqui, é fundamental levar isso para o Congresso, né? O estado de São Paulo não se reduz à capital, né? Então a gente ter representantes do interior, da nossa cidade, das nossas realidades é fundamental. E é isso, esse quadro muito triste que a gente não consegue ter. E a gente precisa botar um nome para isso. A gente só vai conseguir enfrentando isso. Raquel, por onde você falou do PT especificamente, que é o seu partido, mas a gente sabe que há um projeto hoje que não é só do PT, mas é um projeto do campo progressista, vamos chamar assim, né? Sim. PT, PSOL, outros PCdoB, tantos outros partidos que compõem esse espectro. O pessoal vai ter candidatos aqui, por exemplo. Sim. Né? Exato. Nós deveremos ter candidatos de outros partidos também desse espectro. Sim. Isso foi conversado entre vocês do campo da esquerda? Como é que isso vai ser administrado? E não há aí um choque de interesses entre os partidos? Eu acho que não. Eu acho que a gente tem que olhar, sabe a história do copo meio cheio, meio vazio? Dá para olhar pelos dois lados, né? Então, olhando pela esquerda, quanto mais candidatos também a gente tiver, a gente está tirando voto da direita e vice-versa, né? Então, a gente está colocando mais votos no candidatos de São Carlos e não para fora. Então, e outra, como a gente é time, e no PT, na esquerda, a gente é time. A gente está junto, né? A gente tem as nossas divergências, né? A gente tem nossos modos, às vezes, de fazer diferente, mas a gente está junto. Tanto que tem uma tendência de uma grande federação da esquerda, né? Então, está se dialogando, inclusive, do pessoal vir para o PT na federação. Por quê? Porque a direita também está fazendo isso. Verdade. As federações da direita também estão crescendo, porque está se entendendo que 32 partidos no Brasil é algo, né? No mínimo absurdo, né? Não, a gente não tem 32 ideologias diferentes no Brasil. Não há como ter um debate razoável. Né? Não.
Então, as cláusulas de barreira, tudo isso vem fechando o cerco, e as federações são a forma dessas pessoas se unirem. Então, acho que a gente está nesse momento de reconfiguração dos partidos, das suas estruturas. Então, para mim, eu acho que é muito claro que a esquerda vai estar junta, né, na defesa do governo Lula, e a gente pode ter um cardápio de candidatos muito interessantes. Tem gente que vai querer votar num candidato negro. É importante ter um candidato negro. Vai ter querer uma candidata mulher, né? Raquel Auxiliadora está aqui, uma candidata mulher, uma das poucas candidatas mulheres que teremos em São Carlos, inclusive. Então, a gente, né, no nosso time geral, a gente precisa ter essas opções, que é para as pessoas poderem votar, né? E eu acho que isso faz parte do jogo democrático. Vereadora, uma questão importante, uma cidade do tamanho de São Carlos, eu quero colocar isso. Sempre que o deputado, todo o meu respeito para ele e para a cidade, o Itamar Borges vem aqui, o deputado Itamar Borges, para quem não sabe, ele era prefeito de Santa Fé do Sul, que, salvo engano, é uma cidade menor que a maior parte dos bairros de São Carlos. Eu tô dando um exemplo de alguém que vem aqui e teve uma articulação regional. Como fazer isso a partir daqui? São Carlos é uma cidade muito maior, que tem votos até para fazer, se só votasse candidatos aqui, poderia fazer 2 federais, talvez, né? 2 estaduais. Como alcançar essa articulação regional? Se tem o deputado Itamar, mas tem vários outros deputados que vêm aqui e fazem isso. E o que falta para que alguém tenha essa ascendência de ser a pessoa que vai ser guindada nesse aspecto, Raquel? É que é muito difícil a gente ter uma unanimidade numa cidade, né? Então, a gente está com 196 mil votos. Então, é praticamente a cidade inteira para eleger um deputado federal. Então fazer 2, hein? Olha, então, mas se tiver voto fora, dependendo do partido, no PT, por exemplo, precisa ter a cidade inteira. Então, e essa unanimidade é burra, né? A gente conversávamos isso lá fora. Só para acrescentar a sua resposta, Raquel, o Ailton Alvim pergunta aqui na nossa live. Bom dia, Ailton. Provavelmente Araraquara vai ter deputados federal e estadual eleitos, e São Carlos vai ter muitos candidatos e não eleger ninguém mais uma vez. Mas Araraquara isso tem bastante candidato, viu? Por que não fazer igual Araraquara, abre aspas, união faz a força? Então, gente, é isso, né? A gente já fala bem. Araraquara também tem um monte de candidatos. Tô sempre lá, não são poucos candidatos lá. Não são poucos. Né? Os candidatos de Araraquara também vão buscar voto fora. Né? Porque isso, gente, as pessoas elas votam por diferentes motivos. Às vezes elas votam porque conhecem mais a pessoa, querem ter essa proximidade. Às vezes é por conta de uma pauta nacional, é por conta de um tema, né? Eu voto em pessoas que defendem os animais. Verdade. Ela quer votar, ela só vai votar nisso. Independentemente de partido. Independente de partido. Eu tenho uma vizinha que ela é cadeirante e ela só vota em pessoas com deficiência. É a decisão dela, entendeu? Ela fala, não, aqui eu voto na fulana que é deficiente igual eu. Brilhe. Exatamente. Exatamente nela. Então, por isso, então tem vários motivos. Então, uma unanimidade numa cidade do tamanho de São Carlos, olha, a gente tem até que estranhar. Né? Não é nem saudável para a cidade. Sem dúvida. Né? Então, e porque também o deputado, ele vai também, então tem que ter uma visão maior. Assim como o vereador não pode ser um vereador só do bairro, porque quando a gente vota, por exemplo, orçamento municipal, a gente está votando para toda a cidade, a gente está votando para todas as áreas. A gente não pode ter um vereador só da saúde, só da educação, porque ele também vota em coisas das outras áreas. Então a gente tem que também vai votar no orçamento lá que vale para todo mundo, né? Exato. Então a gente, é óbvio que a gente sente e vive o chão que a gente pisa, e isso faz com que a gente, né, faz ser quem a gente é no mundo, mas ter a visão, né, geral do entorno também é importante. Né? Então, sim, ter a visão das cidades da nossa região, da nossa macro-região, né? Da realidade, por exemplo, das mulheres do estado de São Paulo, né? Como que é o atendimento às mulheres vítimas de violência, por exemplo, no estado inteiro, porque na capital é uma coisa, no interior é outra. Oportunidade de trabalho. Exato, então ter essa visão é importante. Aproveitar que você entrou nesse tema e já atender aqui os nossos ouvintes. Bom dia, Maurício. Por que teve um aumento nos casos de violência contra a mulher no Brasil durante o governo Lula? Olha, é uma boa. Não é só no governo Lula. Infelizmente, a gente tem um histórico, na verdade.
talvez 15, 20 anos, né? Por aí que a gente vê que está crescendo, né? Então tem uma tendência a crescimento. E, infelizmente, as pessoas vêm rapidamente com uma solução. Vamos aumentar as penas. Vamos aumentar. É importante também, que vagabundo. Mas a gente aumentou. Quem bate mulher tem que ficar preso. Exato, mas a gente aumentou. Você pegar a Lei Maria da Penha nos últimos anos, houveram aumentos de pena. Houveram criminalização de situações que não eram entendidas como violência. E tinha subnotificação também, né? Tem. Então, assim. Casos que não eram denunciados hoje são mais denunciados, né? Eu acho que tem um nó aí que é ainda o financiamento. A gente tem ainda pouco financiamento em políticas para as mulheres, em serviços de atendimento à mulher, né? Então, isso vai desde o governo federal até os governos municipais. O governo Tarcísio, por exemplo, acaba de mais uma vez de diminuir o orçamento das políticas para as mulheres, que já era irrisório no estado de São Paulo. Ele diminuiu em 54% o orçamento. Então a gente não tem como prender se não tem, né, estrutura para atender as mulheres, vai prender os agressores como, né? Então as mulheres vão denunciar para quem? Se não tem um serviço de acolhimento, né? E então a gente tem essa fragilidade que eu acho que é importante, mas sobretudo acho que esses últimos acontecimentos mostram uma responsabilidade importante que a gente tem que dar a todos os homens. Cada um dos homens precisa se posicionar pelo fim da violência contra as mulheres. Um compromisso da sociedade. Um compromisso que seja da sociedade. Eu sempre dou o exemplo do cigarro, né? Quando a gente colocou a lei anti-fumo, não vai pegar. Não vai pegar, não pegou, porque a gente foi lá, a gente mostrou os garçons que tinham problemas pulmonares por causa do cigarro, a gente mostrou que quem está do lado de um fumante também é prejudicado. Cinto de segurança no carro. Exato, cinto de segurança. Quanta coisa que a gente fez e a sociedade entendeu que sim, é isso. A gente precisa fazer com que a sociedade entenda. Esse problema não está mais só na mão das mulheres. Esse problema tem que estar na mão dos homens. Os homens têm que tomar a frente da resolução desse problema e enfrentar a violência, não só nas grandes políticas públicas, mas no dia a dia. Tá? Seu amigo, tu cometeu uma violência, pô, você quer ser amigo de um cara assim? Vamos botar a mão na consciência, não. Falar, eu não quero estar do lado de um fumante. Ouviu o vizinho fazendo alguma coisa, denuncia. Porque isso, você vai continuar sentindo aquele cheiro daquele cigarro ruim, que é o cigarro da violência? Não. Você tem que falar assim, não. Do meu lado, não. Aqui comigo, não. Comigo, né? Não. E isso eu acho que é uma transformação social que a gente tem que fazer. Nossa, Raquel, meu tempo tá acabando já, né? Não. Passou muito rápido, né? Mas vamos lá, eu tenho algumas perguntas ainda que eu preciso fazer. Vou te pedir respostas bem rápidas, viu? Arcádio, bom dia, Arcádio. Como a senhora avalia a política de unificação dos deputados de São Carlos em torno de pautas comuns para a cidade e região, respeitando as diferenças partidárias e ideológicas? Isso é importante, né? Acho que é possível construir uma agenda comum. Né? Eu acho que o Brasil precisa, inclusive, construir agendas comuns, voltar a construir pactos nacionais comuns. Isso é fundamental para a nossa cidade e para o nosso país, né? E dou exemplo, por exemplo, a escala 6x1. Né? Precisamos enfrentar esse tema e pode ser uma pauta, sim, comum entre todos nós. O Cadu pergunta, a entrevistada, se não me engano, foi eleita para representar os munícipes daqui. Ela realizou o projeto que tinha para São Carlos em sua totalidade? Quais as realizações concretas que a vereadora fez pelo município? Obrigada pela pergunta, ótimo. A gente acabou, né, de fazer a prestação de contas, como o Ney comentou, e foi um processo muito legal da gente olhar tudo que a gente fez durante o ano. Eu tinha a impressão que eu tinha feito muitas coisas de oposição ao governo municipal, né? E de fato, esse foi o nosso maior desafio, enfrentar um governo municipal que prejudicou muito a vida do povo são-carlense nesse ano. Mas quando eu pego tudo, né, todas as realizações, a gente viu que a gente cumpriu o que a gente prometeu na campanha. Se você for lá olhar meus materiais de campanha, tá lá, por exemplo, criar a Procuradoria da Mulher na Câmara, um órgão dentro da Câmara para proteger as mulheres, para enfrentar o problema da violência.
colocamos no regimento da Câmara a questão da violência política de gênero. Tivemos leis sobre luto materno e parental, né? Tivemos 2 prêmios, mais uma vez, de igualdade racial. Estamos do lado da juventude, da cultura. Hoje o nosso mandato é uma referência na cultura de São Carlos. Junto ao governo municipal, inclusive, né? Exato, tem essa. Mas é interessante isso, caminhar junto em pautas Sim. que são de Estado e não de governo. Exato, O interesse é o munícipe, não é? porque a gente pode construir junto. Por exemplo, o Conselho Municipal de Cultura foi algo que eu acompanhei muito. E é algo que está junto o governo, sociedade civil, a vereadora ali junto. Então, a gente consegue sim, né, construir questões em comum. Então, na educação, né, todo enfrentamento que a gente fez com a merenda escolar, com a defesa dos servidores municipais. Então, tudo que a gente prometeu lá na campanha, quando a gente olhou a prestação de contas, a gente viu lá. Bingo, fechamos todos os nossos compromissos. Convido quem estiver ouvindo a ver a nossa prestação de contas. É uma revista digital super interativa que você consegue clicar e vendo mais conteúdos. Qual o endereço, Raquel? Procure nas nossas redes sociais, Raquel Auxiliadora 13, né, que tem lá o link para você baixar a revista, e aí você vai poder ver todas as nossas realizações. Raquel, obrigado, viu? Já? Já. Não. E nem falei das emendas parlamentares, a gente fez 2 tem uma processos pergunta de sobre isso. emenda. Qual o valor das emendas parlamentares para o ano que vem? Vai dar quase 1 milhão, né? Quase 1 milhão. 1 milhão para cada vereador. A partir desse ano está inserido já no orçamento. Então, não é? esse ano a gente fez, inclusive, 2 processos de emendas parlamentares. Porque Votei a gente neles, viu? votou? Foram 16 mil pessoas que votaram. Então, muita gente votou. Aliás, você tem um processo bastante interessante, que é de eleição, né, daquilo que vai ser investido como emenda Tira o parlamentar. peso das minhas costas. Quem decide não sou eu, é o povo. Por meio do voto, você escreve seu projeto, põe para votação. Os mais votados a gente destina a emenda. Todas as emendas do ano do 2026 já foram escolhidas, né, no processo que a gente fez no segundo semestre. E aí o ano que vem a gente faz de novo no segundo semestre para 2027. Então já tá feito até o convite para quem quiser participar. Obrigado, viu, Raquel? Obrigada. Bom Natal para você, viu? Igualmente para todos vocês. Agora ainda tem um recado para passar.